Eu sou Jordan, uma enfermeira de 32 anos, que sempre viveu uma vida discreta e bem mais simples do que a minha irmã Oakley. Isso, até aquele dia. Estava um sábado quente de verão, e eu estava a caminho da casa dos meus pais para a reunião anual da nossa família. Como sempre, eu estava atrasada, mas, sinceramente, isso já fazia parte da minha rotina. Eu era aquela pessoa que, por mais que se esforçasse, nunca conseguia estar no lugar certo na hora certa. Ao contrário da minha irmã, que sempre tinha tudo sob controle, eu passava a vida tentando me ajustar, me encaixar. Na época, minha vida estava longe de ser glamourosa. Trabalhava como enfermeira em um hospital de trauma, o que significava plantões exaustivos e pouco reconhecimento. Morava em um pequeno apartamento, sem muitas pretensões além de pagar as contas e fazer meu trabalho da melhor maneira possível. O transporte público era minha rotina, pois o estacionamento do hospital custava uma fortuna. Enquanto minha irmã Oakley, que era corretora de imóveis, desfilava com carros de luxo e uma vida cheia de viagens, eu me encontrava presa no meu próprio mundinho. Quando finalmente cheguei à casa dos meus pais, uma casa grande e cheia de objetos de luxo, o contraste entre as nossas vidas me atingiu com força. Oakley estava lá, como sempre, com seu sorriso impecável e seu vestido de grife, comandando a sala. Os outros membros da família, como sempre, estavam aplaudindo suas conquistas, e tudo parecia girar ao redor dela. Eu, por outro lado, me sentia invisível, como se meu esforço e dedicação não significassem nada naquele ambiente. Ninguém parecia perceber que, embora eu não tivesse o mesmo estilo de vida que ela, eu também estava alcançando minhas próprias vitórias. Logo que entrei, minha mãe veio me receber com um abraço caloroso, mas logo se afastou, preocupada com minha chegada tardia. Oakley, que estava com uma taça de champanhe na mão, olhou para mim com aquele sorriso de superioridade que ela sempre usava quando queria me cutucar. Finalmente, Jordan, você chegou. Como está a vida no mundo dos enfermeiros? Ela disse com um tom sarcástico. Eu tentei ignorar a provocação e respondi com um sorriso forçado, mas a dor de sempre estava ali, latente. Ela sabia como me fazer sentir menor. O ambiente estava cheio de risadas e conversas descontraídas, mas eu não conseguia me concentrar. O olhar de Oakley estava sempre em mim, esperando que eu falhasse, que eu cometesse algum erro para poder se aproveitar disso. Foi então que ela começou a falar sobre seu mais novo investimento, uma casa de luxo nos Hamptons, com um sorriso orgulhoso no rosto. Enquanto ela falava, os outros membros da família aplaudiam, como sempre. Eu, por outro lado, estava perdida em meus próprios pensamentos. A casa dos Hamptons, algo que ela achava que seria a grande realização da vida dela. Algo que, de repente, despertou em mim uma sensação de revolta. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Eu estava cansada de ser a sombra da minha irmã. Cansada de ser vista como a fracassada, a prática, a que nunca conseguia alcançar o sucesso de Oakley. Mas e se, por um momento, eu fosse mais esperta do que ela? E se eu pudesse fazer algo para mostrar que o que eu conquistei, embora discreto, era muito mais valioso do que qualquer coisa que ela tivesse? A semente da minha vingança foi plantada naquele instante, silenciosamente, sem que ninguém percebesse. Não respondi de imediato. Apenas fiquei em silêncio, observando minha irmã falar sobre o tal investimento. Meu coração estava acelerado, e eu sentia uma mistura de frustração e determinação. Oakley nunca imaginaria o que eu estava planejando, mas eu sabia que esse seria o ponto de virada. Eu tinha algo que ela não tinha: paciência. Ela sempre se preocupava mais com as aparências, com os objetos de luxo, com o status. Eu estava focada no que realmente importava, no futuro. E, acredite, meu futuro estava prestes a ser muito mais interessante que o dela. A conversa continuava animada, mas minha mente já estava em outro lugar. Eu sabia que, para fazer isso dar certo, teria que ser discreta, passar despercebida enquanto fazia meus movimentos. Enquanto Oakley se orgulhava de sua riqueza e seu novo investimento, eu começava a arquitetar a minha própria estratégia, com muito mais calma e inteligência. Minha vida como enfermeira não era tão limitada quanto ela pensava, e os investimentos que eu faria em breve mostrariam isso de uma forma que ela jamais esperaria. O evento seguiu como se nada tivesse acontecido, mas a decisão estava tomada. Eu sabia que tinha o poder de mudar o jogo. A partir daquele momento, minha vida tomaria um rumo diferente. Eu não seria mais a irmã que vive à sombra de Oakley, a irmã que era constantemente humilhada e esquecida.
Eu tomaria as rédeas da minha história e faria algo grandioso, algo que a faria questionar tudo o que ela acreditava saber sobre mim. E, de certa forma, essa decisão, esse plano silencioso, me deu um novo tipo de liberdade. Uma liberdade que ninguém poderia tirar de mim. Eu sempre soube que minha irmã Oakley e eu éramos diferentes, mas naquele dia a diferença parecia maior do que nunca. Enquanto eu, Jordan, me satisfazia com a simplicidade da minha vida como enfermeira, Oakley vivia imersa em uma bolha de luxo e aparências. Aos olhos da família, ela era o símbolo do sucesso, suas roupas de grife, o carro caro e as histórias de grandes investimentos imobiliários. Era difícil competir com isso, mas, ao mesmo tempo, era difícil querer competir. Eu nunca me vi como alguém em busca de status, estava mais preocupada em fazer a diferença no meu trabalho e ter uma vida equilibrada. Quando olhei para Oakley, me perguntei onde tinha ido parar a minha confiança. Ela sempre soubera dominar o ambiente, ser o centro das atenções e conseguir o que queria. Quando éramos mais jovens, eu estava acostumada a ser a irmã mais quieta, mais sem graça. Ela sempre se destacou, era a favorita dos nossos pais, e mais ainda, o exemplo que todos queriam seguir. Eu, por outro lado, nunca fui de me exibir, sempre preferi me manter discreta, focada em ajudar os outros e na minha profissão. Não que fosse fácil para mim, mas era o que eu sabia fazer. A questão era, por que sempre parecia que a vida de Oakley tinha mais brilho do que a minha? Eu estava cansada de viver à sombra dela, sem que ninguém enxergasse meu esforço, minhas conquistas. E essa sensação de frustração só aumentava quando via a facilidade com que ela conquistava o que queria, seja no trabalho ou na vida pessoal. Enquanto isso, eu me sacrificava diariamente para alcançar resultados no meu campo de atuação. Mas tudo isso parecia passar despercebido pela minha família. Foi esse descompasso que me fez refletir sobre o que eu poderia fazer para mudar minha realidade e a percepção que tinham de mim. Eu sabia que minha vida era simples, mas isso não significava que fosse vazia. Quando comecei a trabalhar como enfermeira, sabia que seria um caminho árduo, mas tinha plena consciência de que eu estava ajudando as pessoas de uma forma que ela nunca poderia. Enquanto Oakley lidava com imóveis e luxo, eu salvava vidas todos os dias, mas ninguém parecia reconhecer isso. Quando nossa mãe elogiava Oakley, eu apenas sorria, engolindo a amarga sensação de que as minhas contribuições, por mais valiosas que fossem, nunca seriam vistas da mesma forma. Quando Oakley começou a falar sobre seu novo investimento no Hamptons, uma casa de luxo que ela parecia ter cobiçado por anos, algo dentro de mim se mexeu. Eu estava cansada de viver como se minha vida fosse uma competição. Mas, por algum motivo, a visão dela exibindo sua riqueza me deu um impulso. Algo em mim se aquietou, e pensei, e se eu fosse mais inteligente do que ela? E se, ao invés de tentar imitar sua vida de luxo, eu seguisse o meu próprio caminho e fizesse algo maior, algo que ela jamais esperaria? A ideia foi como um clique. Eu tinha uma vantagem, e estava na hora de usá-la. Enquanto Oakley discutia a casa com a família, falando sobre o quanto seria incrível ter esse imóvel, eu não conseguia deixar de me perguntar como ela faria para comprá-la. A questão da grana sempre foi uma preocupação para ela. Eu sabia que, por trás daquela fachada de sucesso, existiam dívidas e gastos excessivos. Ela estava sempre correndo atrás de mais e mais coisas, mas sem uma base sólida que garantisse sua estabilidade a longo prazo. Eu, por outro lado, tinha me dedicado a construir algo mais firme, algo que não se via, mas que seria muito mais valioso no futuro. Eu não me via como alguém movida pela inveja, mas sim pela necessidade de provar que minha vida poderia ser igualmente importante, embora em termos diferentes. Quando comecei a perceber que minha irmã não sabia nada sobre investimentos, algo me deu uma ideia brilhante. E se eu comprasse a casa dos Hamptons? A casa que ela tanto falava e planejava, a casa dos sonhos dela. O pensamento me agradou, e eu senti um certo prazer silencioso ao imaginar a reação dela quando descobrisse que sua tão desejada propriedade já não seria dela. Eu não queria apenas surpreendê-la, mas mostrar que poderia ser bem-sucedida de uma maneira muito mais discreta. A minha vida não era marcada pela ostentação, mas pela dedicação ao que eu fazia. Minha experiência no hospital me ensinou a valorizar o que realmente importa: o impacto que temos nas vidas das pessoas. Isso, para mim, sempre foi a verdadeira medida de sucesso. No entanto, a pressão de ser a invisível, a irmã que não se destacava em nada, pesava sobre meus ombros. Então, decidi transformar a frustração em ação, e comecei a aprender sobre investimentos e estratégias financeiras,
algo que eu nunca tinha considerado antes. Afinal, se Oakley podia ter sucesso no mercado imobiliário, por que eu não poderia tentar? Minha vida parecia simples, mas eu sabia que, com o tempo e paciência, as coisas poderiam mudar. Estava cansada de ser subestimada, e, agora, sentia que o momento tinha chegado. Era como se uma porta tivesse se aberto dentro de mim. Eu não precisava de uma grande herança ou uma fórmula secreta para o sucesso. Tudo o que eu precisava era ser inteligente, fazer as escolhas certas, e talvez, fazer isso de uma forma que ninguém esperaria. Eu não precisava da aprovação de ninguém, especialmente de Oakley. Acreditei, com mais força do que nunca, que minha vida e minhas conquistas teriam o valor que mereciam, e eu estava disposta a fazer isso acontecer. Meu próximo passo seria agir sem revelar minhas intenções a ninguém. A sensação de estar no controle da minha vida, sem depender da opinião dos outros, foi libertadora. Eu sabia que o mercado imobiliário poderia ser um campo onde eu poderia aplicar o que estava aprendendo, e a compra da casa dos Hamptons era o primeiro passo. A cada pequena conquista que fazia em minha vida financeira, eu me sentia mais segura de que o sucesso não precisava vir de uma vida de luxo ou de aparências. O verdadeiro sucesso estava em construir algo duradouro, algo que só eu sabia como fazer. Foi nessa fase que comecei a investir de forma consistente e a entender o funcionamento do mercado, sem pressa e com cautela. Cada centavo que eu economizava parecia se multiplicar. A vida de Oakley, com seus carros caros e roupas de grife, já não me atraía mais. Eu queria algo mais sólido, algo que fosse fruto de esforço e inteligência. Não demorou muito para que eu percebera que, ao invés de me sentir diminuída, poderia ser a dona do meu próprio destino. E, como um bom jogo de estratégia, eu estava prestes a dar o primeiro passo em um plano que, sem dúvida, mudaria tudo. A decisão estava tomada. Não seria mais apenas uma questão de melhorar minha vida. Seria sobre virar o jogo completamente. Eu sabia que, para alcançar o que eu queria, teria que ser astuta, discreta e, acima de tudo, paciente. Minha irmã Oakley sempre foi tão orgulhosa de sua vida, cheia de ostentação e bens materiais. Para ela, a felicidade vinha de mostrar o quanto ela era superior. Eu não queria ser como ela, mas agora eu via a oportunidade de usar a sua própria arrogância contra ela, de maneira que ela nunca esperaria. Comecei a estudar investimentos de maneira mais intensa, com foco em imóveis. Eu sabia que esse era um campo onde Oakley brilhava, ou pelo menos achava que brilhava. Mas, ao contrário dela, eu estava aprendendo de forma mais sólida, sem pressa de fazer grandes movimentos, sem ostentar minha estratégia. Quando ela começou a publicar nas redes sociais sobre a casa dos seus sonhos nos Hamptons, eu me senti movida a agir. Eu sabia que esse era o lugar que ela queria, e eu poderia tomá-lo para mim. A ironia disso não me escapava, e a ideia de comprar aquela casa me deu uma sensação de satisfação que não senti em muito tempo. O mais interessante de tudo é que ninguém sabia o quanto eu havia economizado ao longo dos anos. Minha vida simples, de aparências humildes, foi a chave para passar despercebida, enquanto minha irmã se afundava em dívidas e falava sobre suas grandes conquistas. Eu sabia que Oakley não tinha a segurança financeira que ela tanto alardeava. Enquanto ela comprava roupas de grife e se orgulhava dos investimentos arriscados, eu mantinha o foco no essencial. Cada bônus que eu recebia no hospital, cada hora extra que eu fazia, eu investia silenciosamente em um portfólio que só eu sabia da existência. A casa dos Hamptons era o meu objetivo, mas eu sabia que não poderia me precipitar. Por mais que fosse tentador agir rápido, eu precisava ser estratégica. Foi assim que comecei a procurar imóveis similares, analisar o mercado, e aprender o máximo que eu pudesse. A cada novo aprendizado, eu me sentia mais preparada, mais capaz de tomar decisões inteligentes. Em vez de gastar com futilidades, como Oakley, eu estava criando uma base sólida para o meu futuro. E, sem que ninguém soubesse, eu já estava a um passo de fazer a compra que mudaria tudo. Fiquei obcecada com os detalhes. Cada propriedade que eu analisava me fazia perceber o quão insignificante a ostentação de Oakley realmente era. Ela nunca se importou com os aspectos reais de um investimento. Para ela, tudo era sobre status e imagem. Eu tinha algo que ela não tinha: visão. E estava pronta para usá-la. Uma das lições mais importantes que aprendi ao longo dos anos foi que o sucesso não vem da quantidade de bens materiais que você possui, mas da qualidade das decisões que toma. Enquanto ela postava sobre seus investimentos e mostrava sua nova casa como um símbolo de sucesso, eu já estava agindo,
embora ninguém soubesse disso. Eu estava longe de ser rica, mas ao longo dos anos, com paciência e foco, havia acumulado uma quantia considerável. Eu estava prestes a fazer o maior movimento da minha vida. Quando as coisas começassem a se desenrolar, eu sabia que Oakley ficaria em choque. Ela não entenderia como sua irmã fracassada conseguiu realizar algo tão grandioso sem nem ao menos mostrar que estava no jogo. As primeiras negociações foram tensas. Eu sabia que, ao entrar nesse mercado, teria que lidar com a burocracia e as expectativas dos vendedores. Mas isso nunca me intimidou. Fui meticulosa, cuidando de cada detalhe, pensando em cada passo com precisão. Eu estava sendo observadora, silenciosa e, principalmente, estratégica. Quando finalizei a compra da casa, a sensação de vitória foi indescritível, mas eu sabia que ainda faltava o momento certo para revelar isso a todos. Eu estava criando uma tensão silenciosa em minha mente, porque sabia que, quando Oakley descobrisse, a reação dela seria explosiva. E eu estava ansiosa para ver isso. O simples fato de ter conseguido uma propriedade que ela tanto desejava, sem todo o aparato de sucesso que ela usava, me dava uma satisfação imensa. Enquanto ela estava obcecada com a exibição de sua riqueza, eu estava acumulando riqueza de maneira sólida e silenciosa. A casa dos Hamptons representava mais do que um imóvel para mim. Ela representava a minha vitória sobre a imagem que a sociedade e minha própria família tinham de mim. A maior dificuldade, entretanto, era manter tudo isso em segredo. Durante semanas, a negociação seguiu sem grandes revelações. Eu me sentia nervosa, mas também empoderada. A tensão aumentava a cada vez que Oakley mencionava a casa em nossas conversas de família, como se estivesse falando sobre algo que já era dela. Ela não sabia que, enquanto ela vivia em uma realidade de superficialidade e dívidas, eu estava construindo algo que ela nunca conseguiria sequer imaginar. Tudo isso parecia uma espécie de jogo, mas um jogo em que eu finalmente estava no controle. Eu não queria apenas que Oakley soubesse que eu comprei a casa dos Hamptons, eu queria que ela entendesse a ironia disso. Eu queria que ela visse que não era apenas uma questão de dinheiro ou bens materiais, mas de como as escolhas, o tempo e a paciência podem transformar a vida de alguém. E o que mais me deixava animada era saber que ela nunca suspeitaria que uma simples enfermeira poderia ser capaz de fazer algo tão grandioso. Isso, para mim, era a verdadeira vitória. Fazer isso de forma silenciosa e estratégica. O grande dia estava chegando. Eu sabia que o momento de revelar a compra estava próximo. A ansiedade começou a crescer dentro de mim, mas eu estava calma. Eu sabia que estava no controle. A sensação de estar finalmente no mesmo nível que Oakley, ou até mesmo acima dela, me dava uma confiança que eu nunca havia sentido antes. Eu não estava mais tentando competir com ela, eu estava apenas vivendo minha própria versão de sucesso. O que ela veria a seguir seria apenas o reflexo de uma estratégia bem-sucedida. Eu sabia que, ao comprar a casa dos Hamptons, estava prestes a virar o jogo, mas a tensão só aumentava com cada passo que dava. Oakley continuava a exibir sua vida nas redes sociais, postando fotos e vídeos sobre o que ela acreditava ser seu novo lar. Ela estava tão convencida de que a casa seria sua que mal podia esperar para compartilhar o grande momento com a família. E, por mais que eu tentasse manter a calma, algo dentro de mim se aquecia a cada nova publicação dela, sabendo que logo ela descobriria que a casa não era dela. Enquanto isso, eu seguia com meus planos silenciosos, mantendo meu progresso financeiro em segredo. Eu tinha o controle, mas a constante exibição de Oakley começava a me deixar desconfortável. As postagens dela sobre o imóvel eram constantes, e eu sabia que ela estava mais perto de anunciar a compra. Eu não podia esperar para ver sua reação, mas ao mesmo tempo, não queria que ninguém soubesse do meu movimento até que fosse o momento certo. Cada comentário elogioso que ela recebia sobre suas conquistas me deixava mais determinada. O mais interessante de tudo era que ninguém realmente perguntava como eu estava. Nossos pais, cegos pela imagem de sucesso que Oakley projetava, não faziam ideia do que eu estava fazendo. Eu sabia que, em algum momento, as coisas iriam mudar e o segredo seria revelado. Mas, enquanto isso não acontecia, continuei me dedicando ao trabalho, aproveitando cada centavo extra e cada oportunidade de investimento que aparecia. Eu estava em um lugar confortável, onde sabia que meu esforço e paciência seriam recompensados, mas a ansiedade de ver o momento de confronto chegar crescia a cada dia. Uma noite, Oakley me chamou para uma conversa importante. Ela estava toda animada, como sempre,
falando sobre como tinha fechado o grande negócio da sua vida. A casa, a qual ela já se via como dona, estava prestes a ser a grande peça central de sua vida e imagem. Eu apenas escutava, mantendo a calma, enquanto ela detalhava os planos, os detalhes de como seria o novo paradigma de sua vida. Estava claro que ela já via tudo como uma grande vitória, sem saber que eu estava prestes a tomar isso tudo dela. Eu não pude deixar de sorrir internamente enquanto ela falava sobre o quanto a casa seria perfeita para a família. Ela estava tão focada na imagem e no glamour que, ao mencionar a propriedade, não percebia que estava apenas reforçando seu próprio fracasso financeiro. Eu, por outro lado, estava silenciosamente preparada para o que viria a seguir. Não era apenas sobre a casa, mas sobre mostrar a ela que sucesso não é medido pelas coisas que você possui, mas pelas escolhas inteligentes que faz. Ao longo da semana, Oakley começou a intensificar suas postagens, com mais fotos, mais detalhes sobre como seria maravilhoso ter a casa, e até mesmo planos de reforma. Ela estava a 1000 por hora, como se o imóvel já fosse dela. A cada nova postagem, a excitação que eu sentia aumentava. Eu estava observando, planejando a minha resposta, e sabia que tudo aquilo estava prestes a se tornar um espetáculo. A reação dela seria o ápice de toda a tensão que eu estava sentindo. O que mais me impressionava era como ninguém, nem mesmo nossos pais, questionava o que ela estava fazendo. Todos a viam como a pessoa de sucesso, a investidora imbatível. A falácia de sua imagem estava prestes a ser quebrada, e eu seria a responsável por isso. Não me sentia culpada. Pelo contrário, eu sabia que estava fazendo aquilo por mim, para finalmente ter o reconhecimento que merecia. Eu havia trabalhado duro para chegar até ali, e nada nem ninguém, nem mesmo Oakley, poderia tirar isso de mim. Os dias passaram e, finalmente, o grande dia chegou. Oakley anunciou com entusiasmo que a casa seria finalmente dela. Eu sabia que era o momento certo, e um sorriso se formou em meus lábios. Eu já tinha os documentos prontos, os papéis assinados, e tudo o que precisava fazer era deixar a verdade vir à tona no momento certo. Eu me sentia confiante, talvez até um pouco divertida com a ironia da situação. Oakley estava tão cega pela busca por status que não via a verdadeira batalha que estava prestes a perder. O jantar de celebração foi marcado, e todos estavam ansiosos para ouvir as novidades de Oakley. Ela estava lá, em sua forma usual, falando sobre o investimento, sobre a casa e como sua vida estava prestes a dar um salto ainda maior. A conversa estava rolando, os pratos eram servidos, e Oakley não parava de falar sobre o novo capítulo. Eu a observei, com calma, absorvendo tudo o que ela dizia, sabendo que minha vitória estava prestes a ser revelada. Ela estava no topo do mundo, e eu estava prestes a mudar tudo isso. Finalmente, após uma série de interações e de Oakley ostentar sua conquista, eu decidi agir. Retirei meu celular do bolso e mostrei para todos os presentes os documentos da casa. Esse é o meu imóvel, eu disse calmamente, olhando para o rosto de Oakley, que já começava a perceber o que estava acontecendo. Ela parou de falar, os olhos arregalados, e uma onda de silêncio tomou conta da sala. Não houve gritos, não houve brigas. Havia apenas o choque da revelação, a compreensão do golpe que ela nem imaginava ser possível. Foi a partir desse momento que as peças começaram a se encaixar. Oakley não sabia o que fazer. Ela estava paralisada, sem palavras. Eu sabia que a surpresa tinha sido total, que ela não esperava nada disso. A situação estava finalmente sob controle. Eu havia feito o que me propus, sem alarde, sem pressa, mas com a certeza de que tinha dado o maior golpe de todos. Eu não só comprei a casa dos seus sonhos, como também coloquei em questão toda a construção de sua imagem de sucesso. A revelação foi um choque para todos na sala. Oakley, que sempre foi a estrela da família, com sua imagem de perfeição e sucesso, não sabia como reagir. Ela ficou imóvel por um segundo, encarando os papéis que eu acabará de mostrar, e então as palavras começaram a falhar. O silêncio se instalou, e todos os olhares se voltaram para ela. A frustração tomou conta de sua expressão, enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo. A cada segundo que passava, ela se dava conta de que a casa dos Hamptons, o grande símbolo do seu sucesso, agora estava fora do seu alcance. Eu sabia que a minha reação não seria de vingança, mas de uma calmaria estratégica. Nada me fez perder a compostura. A sensação de controle, de finalmente mostrar para todos, especialmente para Oakley, que eu também tinha valor, era indescritível.
As palavras dela sobre a casa, sobre como seria perfeita para ela, ecoavam em minha mente. A ironia do destino nunca foi tão clara. Era ela, que sempre falava sobre como as pessoas deveriam lutar por seus sonhos, sendo agora confrontada com a realidade de que nem sempre o que se deseja é realmente conquistado. Minha mãe foi a primeira a quebrar o silêncio, seu olhar em mim misturando surpresa e preocupação. Ela não sabia como se sentir, provavelmente porque, como todos os outros, ela nunca acreditou que eu poderia tomar uma decisão tão ousada. Já meu pai, sempre tão cauteloso, estava visivelmente desconcertado, tentando digerir a situação. Eles eram os pais, mas, ao que parecia, estavam mais acostumados a observar Oakley brilhar do que a reconhecer qualquer conquista minha. Isso nunca me incomodou, mas naquele momento, percebi que minha decisão de comprar a casa significava mais do que uma simples jogada financeira. Era a minha maneira de finalmente ser vista. Oakley olhou para mim, tentando manter a compostura, mas seus olhos estavam cheios de raiva. Ela, que sempre foi tão eloquente, agora não encontrava palavras. A raiva não estava apenas em seu rosto, mas também em sua postura, no jeito como apertava os punhos, tentando manter as aparências. Ela não queria admitir que havia sido derrotada, mas estava claramente em choque. O orgulho que ela sempre exibiu estava ruindo diante de seus olhos, e eu pude ver que ela não sabia como lidar com isso. Por anos, ela tinha sido a referência, e agora, ela estava enfrentando a derrota silenciosa de sua própria imagem. Enquanto ela se recompunha, uma parte de mim queria rir da ironia da situação. Ela havia se exibido por tanto tempo, conquistando a admiração de todos com seu glamour, e agora estava ali, vendo sua própria perfeição desmoronar. Mas, em vez de rir, mantive meu olhar fixo nela, esperando que entendesse o que eu estava tentando dizer. Eu não era a irmã fraca, a que vivia em segundo plano. Eu também tinha conquistas, e, agora, estava mostrando a ela que o sucesso não se mede pela ostentação, mas pela consistência, inteligência e paciência. A tensão na sala era palpável. Cada movimento de Oakley parecia mais desesperado do que o anterior. Ela tentava se recompor, mas as palavras ainda estavam presas em sua garganta. Olhei para os rostos ao meu redor, observando as reações da família. Meus pais estavam atonitos, sem saber se deviam apoiar a filha bem-sucedida ou a filha que, até aquele momento, era vista como a boa menina. Ninguém sabia o que fazer, e isso só me dava mais força. Eu estava no controle, e agora era a vez deles processarem a situação. Oakley finalmente quebrou o silêncio, e sua voz estava carregada de raiva. Você fez isso de propósito, não fez? Ela perguntou, tentando manter a calma, mas sem conseguir esconder o tremor em sua voz. Eu olhei para ela com um olhar tranquilo, sem pressa de responder. Eu não precisava explicar minhas ações para ela. A resposta estava clara. Não fiz nada de errado, Oakley, disse calmamente. Só aproveitei uma oportunidade. Eu aprendi com os melhores. E foi isso. Eu não precisava dar mais explicações. Ela sabia muito bem o que eu queria dizer. Minha irmã continuou a se debater com as palavras, tentando convencer a si mesma de que ainda tinha controle da situação. Você não pode simplesmente tomar isso de mim. Ela estava perdendo o controle, e a frustração em seu tom era evidente. Aquela confiança que ela sempre exibiu estava desaparecendo, e, em seu lugar, surgia uma vulnerabilidade que nunca pensei que veria. Era um espetáculo fascinante. Durante anos, Oakley se alimentou da ideia de que sempre seria a mais bem-sucedida. Agora, eu estava desafiando isso de forma silenciosa e estratégica. Enquanto ela tentava recuperar sua postura, eu sabia que o que vinha a seguir seria difícil para ela, mas necessário. Não era apenas sobre comprar a casa. Era sobre provar que eu também podia conquistar meu espaço, sem precisar da aprovação de ninguém. Oakley estava tão imersa na ideia de que só a sua visão de sucesso era válida, que não conseguia compreender que o verdadeiro poder estava em não precisar se exibir. Eu não queria mostrar para ela que a havia vencido. Queria que ela visse que, com paciência e inteligência, havia uma maneira diferente de alcançar os mesmos objetivos. A sala estava agora dividida, com as tensões explodindo. Nossos pais estavam desconfortáveis, tentando mediar a situação, mas não sabiam o que dizer. Eu sabia que precisava ser firme, pois este não era apenas um confronto entre nós duas. Era uma oportunidade para mostrar à família que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela conquista silenciosamente, de maneira consistente.
Eles, que sempre viram Oakley como a estrela, estavam agora assistindo a uma mudança de paradigma. Eu não era a irmã invisível. Eu tinha algo a oferecer, e isso estava sendo reconhecido. Por fim, Oakley tentou uma última investida, tentando apelar para a família. Vocês vão me apoiar, não vão? Ela perguntou, sua voz falhando. Mas, em vez de me sentir culpada ou temerosa, algo dentro de mim se fortaleceu ainda mais. Eu não era mais a irmã que estava atrás, buscando aprovação. Eu estava ali, desafiando as expectativas e mostrando o que realmente importava. Minhas escolhas, meu esforço e meu sucesso. Eu não estava ali para pedir apoio. Estava ali para mostrar que finalmente havia conquistado o meu lugar. E, de algum modo, isso era mais poderoso do que qualquer casa que ela pudesse ter. A tensão na sala estava insuportável. Oakley, que sempre soubera como comandar a atenção da família, agora parecia pequena e derrotada. Ela olhou para os papéis em minhas mãos, tentando entender como tinha sido possível. Suas mãos tremiam, e sua voz, que sempre soou cheia de certeza, agora falhava. Eu sabia que a surpresa foi grande demais para ela processar de imediato. Oakley, a vencedora, a realizadora, estava em um lugar que nunca pensou que estaria, frente a frente com sua própria derrota, e eu era a pessoa que a trouxe até ali. Os olhos de nossa mãe estavam fixos em Oakley, buscando algum tipo de explicação, enquanto nosso pai parecia desconfortável, mas ciente de que a situação estava além do que ele poderia controlar. Eles estavam vendo algo que nunca imaginaram. Eu, a fracassada, agora tinha algo que Oakley sempre quisera. A casa, que ela via como a coroa de seu império, agora estava nas minhas mãos. Não só a casa, mas a percepção da família sobre o que é sucesso e conquista. E, pela primeira vez, eu vi minha mãe e meu pai olharem para mim, não com pena, mas com uma nova admiração, ainda que silenciosa. Oakley, em sua tentativa de controlar a situação, disparou. Você não pode fazer isso comigo, Jordan. Isso é trapaça. Você planejou tudo isso, não planejou. Ela estava desesperada, tentando achar algum culpado fora dela mesma. A raiva era visível em cada palavra, mas havia também uma tremenda sensação de impotência que, para mim, era quase um espetáculo. Eu a vi, uma mulher que sempre teve o mundo aos seus pés, agora tentando se segurar nas migalhas da sua arrogância. Tudo o que ela conseguirá construir estava se desfazendo diante de seus olhos, e isso era minha vitória silenciosa. Eu respirei fundo e olhei para ela, mantendo a calma. Eu só aproveitei uma oportunidade. Eu aprendi o que você me ensinou, Oakley. Respondi com firmeza. Não precisava dizer mais nada. A verdade estava ali, estampada em minha frente. Eu sabia que ela havia investido anos de sua vida em uma vida de aparências e status, mas eu estava mostrando a ela que o sucesso não vem de exibir riqueza, mas de tomar decisões estratégicas, de fazer escolhas com base no que é mais importante. Não havia nada de errado em aprender com ela, mas eu sabia como fazer melhor. Os olhares da família começaram a mudar. A princípio, todos estavam focados em Oakley, a sua vítima silenciosa. Mas agora, eu via um leve movimento de reconhecimento, um sorriso furtivo da minha mãe, talvez a primeira vez que ela realmente enxergava minhas conquistas sem a lente da comparação com Oakley. Eu sabia que isso não mudaria tudo de uma vez, mas, por um instante, era como se uma cortina tivesse se levantado. Minha família estava vendo quem eu realmente era, e não a sombra da minha irmã. Isso, para mim, foi o maior prêmio. Oakley estava fora de si, mas agora o jogo era outro. Ela tentava justificar sua posição, mas suas palavras eram vazias. Isso não é o que eu mereço. Eu trabalhei por isso. Ela gritou, tentando recuperar um pouco da autoridade que perdeu. Mas a verdade era que todo aquele esforço dela era baseado na necessidade de ser admirada, de ser superior, e não em algo mais profundo. E eu, com minha paciência e inteligência, estava lhe mostrando que ela havia se esquecido do verdadeiro significado de sucesso. O mais irônico era que ela nunca havia entendido o valor do esforço discreto, do trabalho por trás das portas fechadas. O silêncio da sala, agora tão pesado, foi quebrado por minha mãe, que, com um tom hesitante, tentou apaziguar a situação. Não precisamos fazer isso aqui, não é mesmo? Ela parecia desesperada para evitar que mais conflitos surgissem, mas a verdade já estava exposta. As palavras de Oakley ainda ressoavam pela sala, mas o ambiente já estava irreversivelmente alterado. Eu sabia que, a partir dali, as coisas não seriam mais as mesmas.
Para sempre, minha irmã estaria dividida entre o orgulho ferido e a frustração de ter sido superada pela irmã que ela sempre viu como inferior. Eu olhei para minha mãe, sem rancor. Não estou fazendo isso para magoar ninguém, mãe. Estou fazendo isso para que todos nós possamos aprender. Não é sobre quem tem mais, é sobre quem sabe usar o que tem com inteligência. A minha resposta foi firme, mas cheia de propósito. Eu sabia que precisava dar o exemplo, não só para Oakley, mas para todos. A verdadeira força não vem de ser a maior, a mais visível, mas de saber como lidar com as adversidades, de transformar cada desafio em uma oportunidade. E foi exatamente isso que eu fiz, sem nunca perder a calma. Oakley olhou para mim, tentando manter a aparência de quem ainda estava no controle, mas algo em seu olhar dizia que ela já sabia. Ela não havia percebido até agora, mas estava aprendendo da maneira mais dura possível que o verdadeiro poder não vinha do luxo e do prestígio. O poder estava nas escolhas, nas decisões feitas com sabedoria e paciência. E foi isso o que eu fiz durante todo esse tempo, construindo minha própria base sem pressa de aparecer. Agora, ela estava vendo que a pessoa que ela achava ser fraca era, na verdade, muito mais forte do que ela jamais imaginou. Nos próximos minutos, Oakley ainda tentou se explicar, mas suas palavras pareciam vazias. Não era sobre o que ela dizia, mas sobre o que estava acontecendo diante de nós. Ela não podia mais controlar a narrativa, não podia mais ser a heroína da história. Eu não precisava forçar nada. O que estava acontecendo era muito mais significativo do que qualquer discurso vazio que ela pudesse tentar manter. A verdade já havia sido revelada. Eu era a vencedora, mas não por ser melhor, e sim por ter feito a coisa certa. Quando Oakley se levantou para sair, sem dizer mais nada, todos na sala estavam em silêncio. O peso da revelação estava sobre todos nós. Não havia mais como voltar atrás, e eu sabia que, dali para frente, as coisas seriam diferentes. A forma como a família me enxergava, o que eu representava dentro dela, mudaria para sempre. Mais importante do que a casa dos Hamptons, eu sabia que tinha conquistado algo mais valioso: o respeito silencioso e a admiração que eu sempre desejei, mas nunca havia pedido. Eu finalmente estava sendo vista. Depois que Oakley saiu de casa, os minutos seguintes foram carregados de um silêncio desconfortável. Eu sabia que havia provocado uma mudança irreversível, mas também sentia que isso era necessário. Olhei para minha mãe, que estava visivelmente emocionada, tentando equilibrar sua lealdade a ambas as filhas. Ela se aproximou de mim, com os olhos marejados, e disse baixinho: "Eu não sabia que você tinha feito tudo isso, Jordan." Foi uma frase simples, mas carregada de tanto significado. Para ela, a surpresa não era só sobre a casa, mas sobre como eu havia agido com calma e inteligência, sem nunca pedir nada em troca. Eu não sabia o que responder. Naquele momento, eu não precisava de elogios, apenas de um pouco de compreensão. Meus pais, sempre tão focados em Oakley e em suas conquistas visíveis, finalmente começaram a entender o valor da minha jornada silenciosa. Não foi fácil para eles, mas percebi que o choque de hoje, embora doloroso, estava plantando uma semente de mudança. Eu não queria ser a irmã invisível para sempre. Eu queria que eles vissem quem eu realmente era e o que eu havia conquistado ao longo dos anos. Fiquei ali, na sala, em silêncio, enquanto minha mãe tentava processar tudo o que havia acontecido. Ela não sabia o que dizer, e eu também não sabia como facilitar esse momento para ela. Eu estava cansada de ser a filha que todos ignoravam, a enfermeira que não recebia reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, não queria ferir minha irmã. A batalha interna era intensa, mas a necessidade de ser vista e reconhecida finalmente superou o desejo de manter a harmonia a qualquer custo. Enquanto minha mãe e eu estávamos em silêncio, meu pai, que parecia mais tranquilo, se aproximou de mim. Eu não sabia que você estava tão focada, tão planejando tudo isso há tanto tempo, Jordan, ele disse, com uma expressão de surpresa genuína. Aquelas palavras, simples e sem grandes emoções, me tocaram profundamente. Ele estava reconhecendo algo que eu sempre soubera: o esforço de uma vida inteira em busca de algo mais significativo do que a superficialidade do que Oakley sempre representou. Eu não sabia o que fazer com esse reconhecimento. Era como se, por tantos anos, a minha vida tivesse sido definida pela comparação com Oakley, pela luta para provar que eu não era uma falha. Agora, depois de ter mostrado a eles o que eu realmente valia, não sabia como lidar com isso. Parte de mim queria abraçar meu pai e gritar: "Eu sabia que você me veria."
Mas o outro lado de mim estava mais focado no futuro, nas mudanças que precisavam acontecer, na reconstrução dos laços familiares e na maneira como nossa relação se desenvolveria a partir de agora. Os dias seguintes foram difíceis. Oakley não me procurou, e os nossos pais estavam, de alguma forma, distantes de ambos. Havia uma tensão no ar, como se ninguém soubesse como dar o próximo passo. Não eram mais apenas as disputas entre irmãs. Agora, havia algo maior acontecendo, uma reconfiguração do nosso lugar dentro dessa família, da nossa dinâmica, das nossas percepções sobre sucesso e valor. Minha relação com meus pais estava mudando, e, mesmo que eles nunca dissessem em voz alta, eu sabia que algo estava sendo reavaliado. Foi durante uma conversa com minha mãe, dias depois do confronto, que ela finalmente expressou suas verdadeiras emoções. Eu sinto que não vi você, Jordan. Eu sempre vi Oakley como a prioridade, como a que ia longe, mas eu não percebi o quanto você também estava construindo o seu próprio caminho, ela me disse. Essas palavras, ditas com tanto pesar e sinceridade, foram um alívio para mim. Não era sobre a aprovação dela, mas sobre a compreensão que faltava. Eu não estava mais à sombra de Oakley, mas sim vivendo minha própria história. O que aconteceu a seguir foi uma conversa mais profunda com meu pai. Ele não tentou justificar as escolhas que fizemos ou fizemos como família, mas se abriu para me ouvir. Ele falou sobre suas próprias falhas como pai e reconheceu que, muitas vezes, ele se deixou guiar pela aparência do sucesso. Eu sabia que ele estava tentando entender minha luta, mas, mais importante ainda, estava disposto a aprender com os erros do passado. Aquela conversa, embora dolorosa, foi o primeiro passo para a mudança real que eu buscava dentro da nossa família. O que ficou claro para mim após tudo isso é que não seria fácil reparar os danos causados ao longo dos anos. Oakley não estava pronta para aceitar a realidade de que o sucesso pode ser medido de muitas formas, e eu sabia que ela estava em uma negação profunda. Mas, ao mesmo tempo, sabia que minha jornada de transformação não era apenas para mim. Era também uma forma de abrir os olhos da minha família para o que realmente importa na vida. Não era sobre quem tinha mais, mas quem sabia usar o que tinha de maneira responsável e inteligente. Eu sabia que Oakley precisava de tempo. Ela não estava pronta para ver minha versão de sucesso, mas eu também não queria forçar uma reconciliação. O tempo, eu sabia, seria a única coisa que poderia curar a ferida que agora existia entre nós duas. Eu tinha conseguido mostrar que o que importava não eram as aparências, e agora ela tinha que entender isso por conta própria. Não era mais meu trabalho resgatar a imagem dela. Ela tinha que fazer isso por si mesma. Acho que o maior aprendizado para mim foi perceber que eu não precisava de validação de ninguém, nem mesmo de Oakley. Eu já estava no caminho certo, e o reconhecimento viria naturalmente, de maneira sutil, mas duradoura. O que aconteceu naquela noite de revelação foi apenas um ponto de inflexão. Agora, minha jornada era sobre seguir em frente, sem precisar justificar minhas escolhas para ninguém. O caminho à frente era meu, e ninguém mais poderia apagá-lo. No final das contas, o que mais me tocou foi perceber que, ao agir de forma estratégica, eu não só conquistei algo material, mas que também mostrei à minha família, de forma silenciosa, a verdadeira essência do sucesso. Não é sobre ter tudo, mas sobre ser capaz de conquistar o que se deseja com dignidade e inteligência. Eu finalmente estava sendo reconhecida por quem realmente era, e isso era o maior prêmio de todos. O tempo passou, e a tensão entre Oakley e eu não desapareceu da noite para o dia. Mas, com o tempo, percebi que as coisas estavam mudando. Oakley começou a se afastar um pouco do foco da família, talvez para lidar com a dor da derrota ou talvez para encontrar um novo caminho para si mesma. Eu, por outro lado, continuei minha jornada, focada em melhorar a minha vida e, mais importante, na forma como eu me via. O reconhecimento da minha família, ainda que tímido, já me dava a confiança que eu sempre busquei, mas agora de uma forma muito mais genuína. Minha relação com os meus pais, embora ainda em reconstrução, estava mais forte do que nunca. Eles começaram a me ver de maneira diferente, não mais como a filha invisível, mas como alguém que tinha contribuído de forma real para o bem-estar da nossa família. Meu pai, em particular, passou a se envolver mais nas minhas escolhas, talvez tentando compensar os anos em que não percebeu o quanto eu estava lutando para ser vista. Ele, enfim, começava a perceber o quanto o que eu construíra era mais do que o simples trabalho em hospitais ou a vida sem glamour que eu levava. Eu sabia que Oakley precisava de tempo. Ela ainda não conseguia entender a verdadeira lição que eu queria passar,
mas, com o tempo, eu tinha esperança de que ela veria que o sucesso não está apenas em exibir, mas em construir de forma sólida e estratégica. Quando ela me procurou algum tempo depois, com um pedido tímido de desculpas, não pude deixar de perceber a mudança em sua postura. Ela não estava mais tentando ser a superior, a melhor de todos. Estava finalmente começando a entender que o sucesso não se mede pelas coisas que você tem, mas pelas escolhas que faz. O nosso encontro, embora breve, foi o primeiro passo para a reconciliação. Oakley me disse que estava pensando em mudar sua abordagem, que talvez tivesse deixado o mercado imobiliário e o luxo dominarem sua vida de uma maneira que a fazia esquecer do que realmente importava. Eu, sinceramente, não sabia se ela estava sendo sincera ou apenas tentando se salvar da pressão. Mas o simples fato de ela estar disposta a refletir sobre suas atitudes me fez acreditar que ela estava no caminho certo. Eu não precisava forçar nada, ela precisava chegar lá sozinha. Eu não podia esperar que Oakley mudasse de um dia para o outro, e nem mesmo estava exigindo isso. Minha verdadeira transformação não estava apenas em conquistar a casa dos Hamptons ou em ser reconhecida pela minha família, mas na maneira como eu passei a me ver. Eu sabia que, para me sentir completa, precisava ter minha própria visão do que era sucesso. E agora, após tudo o que aconteceu, eu estava em paz com a pessoa que sou, com a vida que escolhi e com as decisões que tomei. Minha jornada não foi apenas sobre ser vista. Foi sobre aprender a construir minhas vitórias em silêncio, sem precisar da aprovação de ninguém. O valor que eu coloquei nas minhas escolhas, em cada passo que dei, me deu a confiança para seguir em frente sem olhar para trás. Não era mais sobre Oakley ou qualquer outra pessoa da minha família. Eu estava vivendo a minha própria vida, com as minhas próprias regras, e isso me dava um sentido de liberdade que eu nunca havia experimentado antes. Olhando para trás, percebo que a verdadeira vitória não foi comprar a casa dos Hamptons ou surpreender minha irmã. Foi o fato de eu ter conseguido realizar meus objetivos sem precisar me comparar com ninguém. Eu aprendi que o maior inimigo não é o outro, mas as dúvidas internas que todos carregamos. Quando você aprende a confiar em si mesma e a acreditar que suas escolhas são suficientes, o reconhecimento, seja ele grande ou pequeno, passa a ser apenas uma consequência natural. Hoje, minha vida continua a se transformar, mas sem a necessidade de fazer parte de uma narrativa de sucesso imposta pela sociedade ou pela minha família. Eu conquistei minha casa, mas mais importante do que isso, conquistei minha independência emocional. Não precisei da aprovação de Oakley ou de ninguém para ser quem sou. O que comecei a perceber, e que agora entendo claramente, é que a verdadeira felicidade está em ser fiel a si mesma, em construir suas próprias vitórias, com paciência, com sabedoria e, acima de tudo, com respeito próprio. A relação com meus pais, embora ainda em processo de recuperação, já se baseia em um entendimento mais profundo. Eles começaram a me ver de uma forma que nunca fizeram antes, como alguém que tem valor por si mesma, e não apenas como alguém que fica à sombra de outra pessoa. Eu, finalmente, tinha a liberdade de viver a minha vida sem precisar me esconder atrás da ideia de que nunca seria boa o suficiente. Não precisava mais lutar por aprovação, porque, no fim, o único tipo de aprovação que eu precisava era a minha própria. Oakley, por sua vez, ainda está no processo de entender o que realmente significa sucesso. Acho que ela, assim como eu, está aprendendo a duras penas que a vida não é uma competição, mas uma jornada pessoal. Ela ainda não chegou lá, mas espero que, com o tempo, ela consiga enxergar que o valor de uma pessoa não está em suas posses ou na sua imagem pública, mas no que ela constrói internamente, no que ela é capaz de conquistar com seu próprio esforço e dedicação. No fim, o que mais importa é que todos nós, de alguma forma, aprendemos com o que aconteceu. Eu não só aprendi a confiar em mim mesma, mas também a ver a vida de uma forma mais ampla. Não precisamos ser perfeitos, não precisamos agradar os outros. O que realmente importa é a jornada que seguimos, os aprendizados que tiramos dela e a paz de saber que estamos sendo verdadeiros conosco. E, por mais que minha história com Oakley tenha sido marcada por desafios, hoje sei que, no fundo, ambos estamos mais próximos de ser as pessoas que sempre deveríamos ter sido.